Olá, tudo bem? Eu quero fazer algumas considerações aqui a respeito da infração do artigo 165-A do Código de Trânsito, que é a famosa recusa ao teste do bafômetro. O que acontece? O condutor alvo de fiscalização, que opte por não fazer o teste do bafômetro, ele vai ser penalizado. E a pena hoje, são duas, né? São duas punições. A primeira é uma cobrança de valor, de multa, de quase R$ 3.000. O valor exato hoje é R$ 2.934,70. Então, quase R$ 3.000 que é cobrado ali em cima do veículo. E o condutor vai ter a CNH suspensa, ele vai ser processado pelo Detran, porque a multa do artigo 165A ela é uma infração autossuspensiva, ela gera um processo de suspensão. Então o Detran instaura um processo de suspensão, o condutor vai ter o direito de se defender, de recorrer em todas as instâncias na via administrativa, mas ao final, ele sendo penalizado, ele vai ter essa penalidade de suspensão, que por lei é o prazo de 12 meses. O que ocorre? Muita gente me procura, e a maioria das pessoas que me procura, elas entendem o seguinte: elas optam por não fazer o teste do bafômetro porque entendem que elas não têm o direito de produzir provas contra si mesmo. A maioria. Então eles dizem o seguinte: doutor, eu não estava alcoolizado, não bebi nada, mas não quis fazer o teste. Seja qual for o motivo, ele não optou por fazer o teste do bafômetro. O agente de trânsito, o que ele faz? Ele pega o auto de infração, registra ali que o condutor se recusou a fazer o teste, registra o artigo 165A do CTB e pronto. O condutor sofre essas penalidades que eu mencionei. E o condutor, óbvio, se ele sendo penalizado na via administrativa e respaldado, como a maioria mesmo entende, que não tem o direito de produzir provas contra si mesmo, pode acessar a via judicial, garantia do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então ele tem o direito de acessar a via judicial e requerendo a anulação desse auto de infração, desse ato administrativo. E o que ocorre e o que está acontecendo na maioria dessas demandas judiciais? Pelo que eu tenho percebido, aqui em São Paulo, pelo menos, a maioria dos juízes e o tribunal, de forma maciça, ele tem seguido, em relação a este tema, a orientação do STJ. E o que o STJ entende a respeito desta infração? O STJ, desde agosto de 2017, e ele proferiu já diversas decisões em sede de recursos especiais, de que a infração do artigo 165A ela é uma infração de mera conduta e que, nesse sentido, a garantia de não produzir provas contra si mesmo não se aplica no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito de trânsito. A garantia de não produzir provas contra si mesmo, ela é uma garantia aplicada no âmbito do direito penal. Então, no direito penal, a pessoa que está sendo ali acusada, ela tem o direito de não produzir provas contra ela mesma. O Estado que tem que provar que ela tem culpa ou não, mas não o contrário. A pessoa que está sendo processada no âmbito penal produzir provas contra ela mesma. Mas este raciocínio, o STJ entende que não se aplica no direito de trânsito. Então, resumindo aqui, em São Paulo, a maioria dos juízes que pegam esses tipos de casos acabam seguindo a orientação predominante do STJ. Então, eu até visualizei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Rio Grande do Sul mesmo, até mais recentemente. O Rio Grande do Sul teve muitos casos que julgaram em sentido contrário, entendendo que o condutor tem o direito, sim, de não produzir provas ou de não fazer o teste do bafômetro. Então, ele optando por não fazer o teste do bafômetro, ele não pode ser punido. O Estado tem que provar que ele estava dirigindo alcoolizado. E muitos desses processos originários lá do Rio Grande do Sul acabaram chegando no STF. E no outro vídeo eu vou comentar a respeito de como está esse tema no STF. Mas só resumindo aqui, a maioria dos juízes
pelo menos aqui em São Paulo, tem seguido essa orientação do STJ. Agora, é claro, o condutor que se sente lesado e entende que tem esse direito de não produzir provas, pode acessar a via judicial, pode reclamar, pode fazer requerimento nesse sentido de que o artigo 165A viola a garantia de não produção de provas contra si mesmo, mas a verdade é que aqui em São Paulo, a maioria dos juízes tem seguido sim esta orientação do STJ, que entende que a infração de recusa ao teste do bafômetro é infração de mera conduta e de que a presunção de inocência e o direito de não produzir provas contra si mesmo não se aplica no direito de trânsito. No outro vídeo eu vou falar a respeito desse tema no STF, porque esse tema é objeto, na verdade, de 2 ações declaratórias de inconstitucionalidade. Mais recentemente, um recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Fux teve reconhecida pelo plenário a sua repercussão geral. Então, esse tema vai ser debatido no âmbito do STF e a partir dessa decisão será fixada a regra de que, se de fato o artigo 165A ele é constitucional ou se ele é inconstitucional, se ele viola ou não garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, dentre elas o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, no outro vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais e vou compartilhar aqui com vocês a respeito desse tema no âmbito do STF. Um forte abraço a todos, tenham um ótimo dia.